Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga. Muito bom ter você de novo aqui com a gente no canal da Comunidade Besorá. Nós estamos indo para o quarto vídeo da história de Deus contada por Ele mesmo. É o primeiro módulo do projeto More of God. Nesse quarto vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a história do povo de Deus, a história de Israel, a história que deu origem a esse Deus único em que nós acreditamos. Fica com a gente! Então, a gente falou um pouquinho sobre a revelação, no segundo sobre Adabar, a palavra criadora de Deus, as fontes da revelação de Deus. E no terceiro vídeo, a gente falou sobre a fé, a resposta do homem a Deus. Então agora, nesse quarto vídeo, a gente vai começar a falar da história do povo de Israel, o povo que deu origem à história de Deus, onde Deus começou a contar a sua história para que hoje o mundo inteiro pudesse conhecer o seu amor, a sua misericórdia, conhecer essa bondade de Deus, a generosidade, a gratuidade de Deus em dar todo esse amor para nós. E a gente às vezes fica se perguntando, mas, puxa vida, são tantas religiões, são tantos homens e mulheres que acreditam em Deus, mas que não são católicos ou não são cristãos. Será que todos eles estão errados? Pois bem, quando tudo começou lá na criação, o homem realmente ele começou a notar em tudo que era criado, nos animais, no sol, na chuva, nas águas, nos mares, nas montanhas. Em tudo aquilo que foi criado, ele foi vendo uma perfeição. E foi percebendo que aquilo não podia ser obra só do acaso, que tinha que ter algo por trás daquilo. Então, antigamente, as pessoas elas acreditavam naquilo que se chamavam os mitos e contavam várias histórias para justificar aquilo que acontecia. E foi assim que hoje a gente tem conhecimento da cultura grega, que tem a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia e várias outras mitologias, mitologia nórdica, enfim. E assim a gente começou, o homem, o ser humano como um todo, começou a tentar justificar aquilo que ele não sabia, tanto nas coisas que aconteciam fora de si, quanto nas coisas que aconteciam dentro deles mesmos. E assim foram criando essas mitologias. A primeira pessoa que entendeu e começou a acreditar nesse Deus, olhando pelo olho da Bíblia, pelo olhar da Bíblia, da palavra de Deus, foi Abraão. Abraão foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus no seu interior, desse Deus único, no meio de um povo politeísta, no meio de um povo que acreditava em várias coisas, em vários deuses, construíam ídolos para si. Abraão, ele se sobressai, não no sentido de ser maior, mas no sentido de ser diferente dos outros. Ele ouve uma voz dentro dele, ele ouve um chamado no coração dele, ele ouve Deus fazendo uma promessa para ele, mostrando que ele era o único Deus, e ele acredita nessa promessa. De acordo com a Bíblia, lá em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mandar. Abraão, eu vou te dar uma geração, uma descendência, maior que as areias do mar, maior que as estrelas do céu. Abraão acredita nessa voz. Ele dá uma resposta. Deus toca no coração de Abraão de tal forma, como eu disse no segundo vídeo, a Adabar de Deus, a ação criadora de Deus, interpela Abraão e Abraão dá uma resposta com a fé dele. A fé de Abraão responde a Deus, ele pega a sua família, ele pega seus animais, ele pega as suas riquezas e sai da terra que ele estava, rumo à terra que Deus tinha mandado ele ir. Abraão, então, ele, com essa fé dele, acreditando em Deus com muita verdade naquilo, ele larga tudo, ele vira uma pessoa quase que incompreendida. Abraão, ele tem uma dura prova já na sua velhice. Deus diz para ele que vai dar uma descendência, mas a esposa dele, Sara, ela é infértil, ela não pode ter filhos. Então, eles tentam dar um jeito, do jeito deles. Ele tem um filho, aliás, com Agar, uma escrava de Sara, e desse filho nasce Ismael. Mas ainda não era o filho da promessa. E já na sua velhice, Deus manda 3 pessoas, 3 anjos, para falar para Abraão que
dentro de 1 ano ele teria um filho. Sara riu até dessa possibilidade, porque ela era infértil. Então, depois de 1 ano, quando os anjos voltaram, Abraão realmente, e Sara realmente tem um filho. E o nome dele é Isaque, é o filho da promessa. Abraão muito feliz por ter Isaque. Abraão e Sara vivendo assim na mais plena felicidade, porque agora ela poderia dar para Abraão uma descendência. E de repente Deus faz um pedido difícil para Abraão. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Então Abraão pega o seu filho, sobe o Monte Moriá e ali ia oferecer Isaque em sacrifício. Um pedido muito difícil, um pedido muito dolorido. Quase que a gente entende hoje como uma maldade de Deus. Como pode um Deus pedir isso para Abraão? Mas na hora do sacrifício, Deus mandou um anjo que segurou a mão de Abraão, não permitiu que Isaque fosse morto, e no meio do mato tinha um cordeiro. Abraão pega aquele cordeiro, então sacrifica no lugar de Isaque. Deus, aliás, ele vê a prova, vê Abraão se doando inteiro ali, vê Abraão na sua obediência mais cega da fé, ia dar o seu filho, porque era o próprio Deus que tinha dado o filho para ele. E ali, Abraão dá uma grande prova de amor, uma grande prova de fé, uma grande prova de obediência. E Deus ali, ele começa uma história com o povo de Israel, a descendência de Abraão. Abraão gera Isaque, Isaque se casa com Rebeca e tem gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú sai primeiro e logo depois, no calcanhar de Esaú, vem Jacó. Jacó, ele é um garoto mais dócil, ele é um garoto mais observador da palavra de Deus. Esaú já é mais instintivo. E Esaú, num certo momento ali, ele, com fome, ele troca o direito que ele tinha de primogenitura por um prato de lentilhas. E ao passar do tempo, quando chega na hora do pai dar a bênção para Esaú, Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, ela tem um plano. Quando Esaú sai para procurar uma caça, para fazer um guisado para o pai, ela veste o Jacó com as roupas, com uma roupa peluda, porque Esaú era um homem peludo. Então, e tenta enganar o pai que já estava meio cego. E nesse momento, Isaque ele dá realmente a bênção, mesmo desconfiado que fosse para Jacó, ele dá a bênção de primogenitura para Jacó. Então, quando Esaú volta da caça, Rebeca pede para Jacó fugir e ali Esaú fica sem aquela bênção. Mas o pai tinha uma outra bênção para ele. Jacó ele se casa, ele tem 4 mulheres. E dessas 4 mulheres, ele tem 12 filhos. E no meio desses filhos tinha um que era muito querido, que era da mulher que Jacó realmente gostava. E quando Jacó tem esse filho, dá o nome para ele de José, mas os outros 10 irmãos, com raiva de José, eles tomam o menino e vendem como escravo para um outro povo. Enfim, José vai cair no Egito, na prisão do Egito. A mulher do faraó dá em cima de José, ele vai preso, mas só que na prisão, depois de muito tempo na prisão, o faraó começa a ter sonhos. Os sonhos, ele teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém do povo egípcio conseguia entender, decifrar essa visão para José. Então José, para o faraó. Então José, ele lá preso, o copeiro do faraó, ele lembra que foi preso com José, ele lembra que José tinha o dom dessas visões de sonhos e de sonhos. Então, quando o faraó, ele pede para chamar José, e José desvenda aquele sonho. Pela graça de Deus, José abençoado, com o dom de Deus, ele desvenda que aqueles sonhos eram 7 anos de fartura que o Egito ia ter, e depois disso, 7 anos em que eles viveriam numa penúria. Então, o faraó ele coloca José como primeiro-ministro do Egito, e José passa então a coordenar todo esse processo de guardar o alimento para que após os 7 anos de fartura, eles também tivessem alimento nos 7 anos de penúria. José foi muito bem visto pelo faraó. Acontece que o povo hebreu, os filhos de Jacó também começaram a passar fome junto com seu pai e com a sua família. E o povo vai buscar comida onde? Justamente no Egito. José reconhece os seus irmãos não o reconhecem,
Então ali tem uma atitude bonita de José. Depois de todo um ato bem pensado de José, ele pede o filho, o irmão mais novo, que é o Benjamim. O pai se reluta a dar no início, mas depois de um tempo ele cede o irmão mais novo para conseguir comida, porque senão morria todo mundo. Então José ali, ele mostra que era quem ele era. Então José, ele perdoa os irmãos, manda trazer o pai, toda a família dele, tudo que eles têm, e eles passam a residir agora no Egito. Os anos foram se passando e José, ele, muito bem querido pelo povo, ele morre, e os faraós que vão se passando já não tem mais aquela lembrança boa de José, de ser um homem bom, um homem que administrou o Egito e deu condições até do povo egípcio continuar a sua história. Porque os faraós não o conheciam, chega um certo momento que eles veem o povo hebreu crescer demais no meio do Egito e passam a escravizar esse povo. Não apenas escravizar, mas querer que matassem os primogênitos, os filhos homens desse povo. E, lógico, as mães não queriam matar os filhos. Então, uma dessas mães, ela tem um menino, o menino é jogado na água numa cesta, e essa cesta fica no rio, que passa dentro da onde o faraó mora. E a filha do faraó, então, ela pega esse menino e passa a cuidar desse menino. A moça que trabalhava com a filha do faraó conhecia a mãe desse menino, que era Moisés, conhecia a mãe desse menino e pede então para ela, para a filha do faraó, pede para a filha do faraó que ela deixe uma hebreia dar de mamar para esse menino. E chama a própria mãe de Moisés, que cuida dele dentro do lugar onde o faraó morava, do palácio do faraó. E, enfim, aí começa a crescer o menino dentro da casa do faraó. Essa é a história de Moisés. A partir daqui, a gente vai começar a falar de um ponto muito importante da história do povo de Israel. Então, fica ligado com a gente. Agora você ouviu brevemente assim, a história dos patriarcas, até o nascimento de Moisés. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai contar um pouquinho mais do Êxodo, a gente vai contar um pouquinho mais da passagem do povo de Deus rumo à Terra Prometida, rumo ao lugar que Deus tinha mandado ele. E depois a gente vai fazer um apanhado de tudo isso e contar um pouco da história desse Deus nesses detalhes. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembra sempre, Deus é boa notícia.